som. Lucas 19, a partir do 1. Esse microfone aqui na hora do vamos ver. Hein, Ronaldo? Ele tá desligando, hein? Lucas 19, a partir do versículo 1. Vamos vencer a multidão. Vamos vencer os obstáculos ao caminho da salvação. Aqui nós temos hoje um exemplo de alguém que venceu na nossa frente. Nós vamos vencer também em nome de Jesus. Peço sua atenção, sua ligação nesse momento tão importante em que a palavra do Senhor vai continuar falando aos nossos corações, porque o Senhor já tem falado nessa noite e Ele vai continuar falando, eu creio assim, em nome de Jesus. Lucas 19, a partir do 1, diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este chefe dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correu adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Até aqui por enquanto. Meu Deus e meu Pai, nossa oração é no sentido de que o nosso coração esteja aberto e que a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo continue falando às nossas vidas, falando aos nossos corações. Eu te entrego a cada um nesta hora que aqui está. Eu te entrego irmãos e irmãs que estão nas suas casas, no seu trabalho, aonde estiverem, Senhor, acompanhando, seja ao vivo ou gravado, que o Senhor possa falar aos nossos corações, edificar nossas vidas, fortalecendo nossa fé. Eu oro em nome de Jesus. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, que você conhece a respeito da vida e da conversão de Zaqueu, eu tenho quase certeza que os irmãos todos que estão aqui já ouviram, ao mínimo de uma vez na sua vida, ou já leram, ou já ouviram mensagens acerca da vida de Zaqueu. Zaqueu, hoje para nós, dentro do nosso raciocínio, e daquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que falou o meu coração, Zaqueu, ele tinha tudo para não se interessar por Jesus. Zaqueu, ele tinha todos os empecilhos e os impedimentos para chegar até Jesus. E ele teve a glória, a perseverança e a bênção de haver insistido naquilo que ele havia proposto. Eu vou destacar algumas barreiras que existiam na vida de Zaqueu. Pode ser que quando eu citar algumas delas e a gente pensar alguns exemplos, você vai perceber que na nossa vida muitas vezes não é diferente. Nós estamos diante de um episódio que Jesus está passando. Jesus já é conhecido, muitíssimo conhecido. E aí, aonde Jesus está, provoca algo que hoje é proibido, que chama-se aglomeração. Jesus passa e as multidões vão em volta atrás dele. Tem um precisando de um milagre, tem um precisando de uma cura, tem um precisando de uma libertação, tem um precisando de salvação, tem um precisando de uma resposta, tem um curioso, também é verdade, às vezes tem curiosidade.
eu me lembro que na JMJ, Jornada Mundial da Juventude, que teve, se não me engano, em 2013, eu fui para o meu trabalho, aí durante o dia eu precisei ir ao fórum, e quando eu voltava do fórum, eu estava ali na Nilo Peçanha, e o Papa estava passando naquele carrinho dele, lá que é o Papa Móvel. E nós não professamos a fé católica, mas era quase impossível ir para o meu trabalho, que tinha muita gente, e eu fiquei ali uns 5 minutos parados, esperando tudo aquilo acontecer, e com um pouco também de curiosidade. Acabou que eu não vi nada que não tinha como ver. Talvez seja o mais próximo dessa passagem que nós estamos ilustrando hoje, seja o que eu vivi na JMJ, andando na rua, e as pessoas alvoroçadas, subindo em árvores, pessoas no topo de prédios, querendo apenas ver um homem passar. Só que nessa passagem bíblica que nós lemos, nós não estamos falando de um homem que está passando. Nós não estamos falando de um simples homem que está passando. Nós estamos falando de o próprio Deus homem que está passando. E aí Zaqueu dentro dele. E como é importante que as coisas nasçam primeiramente dentro de nós. Isso é fundamental. Tudo precisa nascer primeiro dentro de nós. Não adianta você ensinar o seu filho algo e ele fazer algo por obrigação. É claro que disciplinarmente vai adiantar por obrigação, mas se aquilo não nascer dentro dele, ele vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vai esquecer novamente. Às vezes não adianta a gente impor algo a alguém, um patrão, um chefe, até um pastor, se determinada coisa não nasce dentro do coração. E aquilo que nasce dentro do nosso coração vem de dentro para fora. Isso tem muito mais força da gente fazer, da gente ter prazer e da gente permanecer. Ninguém falou assim: Zaqueu, você precisa, porque você é um pecador, você precisa parar para assisti-lo. Não. A Bíblia só vai dizer que ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Partiu de dentro dele essa vontade de ver quem era Jesus. E a primeira barreira que ele vai encontrar está no versículo 3. Ele não podia por causa coloca aí no 3, por favor. Ele não podia por causa da multidão. Ele não podia por causa da multidão. Foi a primeira barreira. Impedia ele de ver Jesus. Tinha uma multidão. E é ruim multidão, né? Às vezes a gente vai no cinema, sai todo... Eu não costumo muito ir não, mas levei minha filha para ver o Frozen 2 antes da pandemia. Ela adorou. Eu não vou nem falar minha opinião, deixa para lá. Mas quando sair do cinema é aquela multidão. Quando você vai no Maracanã, é aquela multidão. E você quer sair logo, quer chegar logo em casa, é aquela multidão. Quando a gente era mais jovem, em alguns eventos evangélicos que tinha 130 mil pessoas na Praça da Apoteose, e eu acho que já teve até 200 mil pessoas. Quando você vai sair, dá uma agonia estar no meio da multidão. E às vezes você não tem um telão gigante do tamanho de um prédio, você não consegue nem enxergar o que está lá. Quantas vezes eu fui nessas multidões? E é angustiante às vezes estar no meio da multidão. Se acontece uma emergência, é difícil estar no meio da multidão. E ele só queria ver quem era Jesus, e a multidão o impedia. Talvez não exista uma multidão de pessoas físicas nos atrapalhando, mas Zaqueu tinha, e ele venceu a multidão. Por que ele venceu? Porque ele tinha uma segunda barreira. Isso fez com que ele subisse na árvore. Ele também era uma pessoa pequena. Eu estava assistindo aqueles desenhos que passa na Record, ainda passa, tá? É só acordar cedo no domingo, bem cedo, que você vai ver. Ainda passa na Record aqueles desenhos bíblicos. E aí estava passando justamente de quem? De Zaqueu. E o desenho era muito engraçado, que no desenho o Zaqueu nem tinha o porte de um adulto, nem de uma criança, nem era anão. Ele era metade assim, sabe?
como se fosse uma pessoa subnutrida, vamos assim dizer. E a Isabelle falava: pai, mas como ele é tão diferente dos outros, né? Ele tinha pequena estatura. Veja, tem pessoas que às vezes você fala assim: vamos para a igreja. Ah, eu não consigo. Ah, não, então assiste na live. Ah, eu também não consigo, eu esqueci, aconteceu alguma coisa. Veja, as pessoas vão criando. Às vezes não existem as mesmas barreiras. Às vezes não tem uma multidão, às vezes tem uma multidão tentando ajudar e a pessoa não consegue. Zaqueu tinha uma multidão e ainda tinha pequena estatura na multidão. Não é isso? Quando a gente é alto na multidão, a gente ainda consegue se sobressair, né? Não somos, não é o nosso caso, nem o meu, e não é de muitos de vocês, de nós. Ele tinha a multidão e ele tinha a sua pequena estatura. Talvez ele pensasse assim: bem que eu tentei, eu vou voltar para casa, não deu para assistir Jesus hoje. Mas a Bíblia vai dizer que ele vence a multidão, ele vence a pequena estatura e sobe em uma árvore, que aqui na nossa tradução fala figueira brava. Alguns dizem até que a árvore seria um empecilho também, que não era uma árvore tão fácil de se subir. Não vou aprofundar. Ele tinha um terceiro obstáculo, que era o obstáculo das críticas. A Bíblia vai dizer, enfatizar no versículo 2, ele era chefe dos publicanos e rico. Está ali o 2 projetado. Chefe dos publicanos e rico. Ele tinha uma profissão que a maioria das pessoas que tinham essa profissão eram pessoas desonestas. Tanto é que até quando se queria ofender alguém, às vezes se chamava de cobrador de impostos. Essa profissão de chefe dos publicanos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Tem até uma passagem bíblica que fala: não, se o fulano não te ouvir, você considera ele gentio e cobrador de impostos. Ou seja, se você quisesse descredenciar alguém, você falava cobrador de impostos. Terceira barreira: multidão, estatura e a profissão. Por quê? Porque ele enfrentaria a murmuração dos outros, o julgamento dos outros, a reprobabilidade. Ele era alguém, aos olhos dos outros, visto como alguém reprovável. As pessoas olhavam para ele e achavam que ele não era digno de Jesus, não era digno do reino de Deus. E aí ele passa a observar e a viver também o obstáculo das críticas. O que vão pensar de mim? Um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus abençoador, e logo eu tão errado querendo ver esse Deus? É um obstáculo. E talvez você que está me assistindo tenha obstáculos hoje na sua vida, tem impedimentos hoje na sua vida, impedimentos externos, pessoas te atrapalhando, pessoas dizendo não vai, pessoas dizendo não faça, pessoas dizendo não se aprofunde, pessoas dizendo você é jovem, pessoas dizendo vai curtir sua vida, pessoas dizendo você tem que aproveitar, pessoas dizendo olha, estão se aproveitando de você. E se a gente der ouvido para as barreiras, se a gente fixar nossos olhos nas barreiras, nós não vamos fazer nada. A gente tem barreira da nossa timidez, a gente tem barreira de ser difícil negar a nós mesmos, a gente tem a barreira da nossa carne. Como é difícil a gente abrir mão da nossa carne. O presbítero André acaba, minutos antes, ungido pelo Senhor, ele acaba de proferir a respeito de Pedro. Isso é a intrepidez do ser humano. Pedro é intrépido. Pedro é aquele que fala, atira primeiro e pergunta depois. Já sabe até que profissão que ele pode ter, não vou nem falar. Pedro é aquele que ultrapassa. Pedro é aquele que ofende primeiro e pede perdão depois. Quando devia ser ao contrário, não é isso? Quando devia pensar duas vezes. E muitas vezes isso é uma barreira, o nosso próprio caráter, o nosso próprio jeito de ser, o nosso próprio jeito automático de ofender, o nosso próprio jeito de desenvolver e levar a nossa vida. Isso vai formando cascas.
isso vai formando escudos sobre nós, e vai o quê? Nos afastando de Deus. Mas talvez você que tenha isso, e vai identificando as barreiras hoje na sua vida, Deus está dizendo para mim e para você, é tempo de vencer barreiras. Não existem barreiras se você quer servir a Deus. Não existem barreiras se você quer entregar sua vida para Jesus. Não existem barreiras se você quer verdadeiramente caminhar com Jesus. Existem, mas elas não têm força suficiente para acabar com a sua fé. Elas não têm força suficiente para te impedir. Aleluia. Eu me lembro de Paulo, ele citando várias situações que ele viveu: fome, nudez, espada. E aí no final ele fala assim: nada nos separará do amor de Cristo. Aleluia. Você vive uma semana difícil, você vive um momento difícil, você atravessa uma fase difícil. Você que me assiste, atravessa um momento que você ora e a oração bate no teto e cai no chão. Você vive um momento que você não escuta Deus, e você acha que Deus não te escuta. É momento da gente vencer as barreiras. É momento da gente encher o nosso coração de fé e ultrapassar. Aleluia. Por que a gente tem que ultrapassar? Olha o que está no versículo 5b. Já estão preparando uma barreira para o final? Olha lá, hein? Só canto se for no tom do Álvaro Dito. Olha lá, irmãos. Versículo 5, parte B. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus nos vê e nos conhece até no meio da multidão. Aleluia. Às vezes você está no meio da multidão, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. Talvez o próprio Jesus aqui eu achasse que não o conhecesse. E é tão bom quando alguém nos conhece no meio da multidão. Aleluia. Jesus olha para você nessa noite, Ele te vê e te conhece no meio da multidão. Ele não conseguiu passar pela multidão para chegar até Jesus. Ele não conseguiu ir por cima da multidão porque ele era baixo. E a multidão olhava para ele e murmurava contra ele. E aí ele sobe na árvore. E talvez ele pense assim: vou ficar aqui escondidinho atrás do galho, para só ver ele passar. Mas Jesus vê e o conhece na multidão. Isso significa que Deus te vê, que você que está assistindo, que Deus te contempla. Ah, mas passou alguém na minha frente, era a minha vez. Não existe isso. Não existe isso. Eu vou lá para Davi, o profeta da casa do pai de Davi, falou assim: traz o filho para a gente ungir como rei. Irmãos, todos os irmãos de Davi foram passados na frente dele. Todos. Nem o pai acreditava nele. Todos passaram na frente dele. Não era nenhum deles, porque havia um escolhido. Mesmo que o seu pai não dê nada por você, e pai normalmente torce pelo filho. Mesmo que sua mãe não dê nada por você, mesmo que sua família não acredite em você, Deus te contempla nessa hora. Deus contempla o seu coração. Deus contempla a sua vida. Ele te escolhe, Ele te chama. Pode ter 2 ou 3 ou 10 ou 1000 do seu lado, mas Ele trata individualmente contigo. Aleluia. Mas tinha gente na multidão precisando de milagre, como eu falei no início. Tinha gente na multidão precisando de cura. Mas Jesus olha para quem? Para quem está em cima da árvore. Tinha um particular com Ele, e Ele tem esse particular com você nessa noite.
Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um pecador. A outra barreira, né? Não importa o que os outros pensam de você, mas sim que Jesus te ama e quer te encontrar. Ah, mas o fulano caiu. Ele te ama. Cicrano pecou, fez algo que Deus não aprova. Realmente Deus não pode não aprovar, mas Deus não está se importando com a opinião de quem está do seu lado. Ele olha você e trata você individualmente e quer te encontrar. Tantos religiosos em volta de Jesus, tantos religiosos em volta daquela multidão, e ele vai olhar justamente para quem? Para o cobrador de impostos. E ele vai olhar justamente para quem? Para aquele que aos olhos de todos era o bandido, era o ladrão, era aquele que nada valia. Mas para Deus, naquele dia ele valia. Tem pessoas que oram assim: Senhor, eu não sinto meu valor, eu não tenho valor. O que o Senhor quer na minha vida? Ele olha você nessa hora. Nós temos que vencer as barreiras, nós temos que vencer as multidões, nós temos que vencer a opinião das pessoas, nós temos que vencer o nosso pecado, nós temos que vencer aquilo que vem nos travar, aquilo que vem nos impedir. E se você chegar até Ele nessa noite, Ele diz assim: desce dessa árvore, que eu vou morar na sua casa, no seu coração e na sua vida. Aleluia! Não é uma palavra contrária que diz quem você é. Não é uma palavra de crítica destrutiva que diz quem você é. É aquilo que Deus diz a teu respeito. É aquilo que o Espírito Santo revela a teu respeito. Aleluia. Põe no 8, por favor. Já estou terminando. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Certamente Zaqueu desenvolveu o seu trabalho e a sua profissão por ganância, por amor ao dinheiro. Mas quando Jesus entra na vida dele, o dinheiro passa a ser instrumento de abençoar os outros. Até aquilo que era usado para o mal, agora passa a ser usado para o bem. Eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Aleluia. Quando essa luz encontra a nossa vida, até aquilo que a gente usava para o mal vai ser consagrado ao Senhor. Suas mãos, sua voz, seu corpo, sua vida, tudo que um dia foi dedicado àquilo que não era vontade de Deus, agora recebendo Jesus, deixando Ele entrar na sua casa, passa a ser instrumento da glória do nosso Deus. Fica de pé em nome de Jesus, eu te convido. Ele nos vê até no meio da multidão. Ele não se importa com o que os outros pensam sobre você. Ele trata individualmente contigo. E a obra dele é tão grande
que aquilo que era instrumento para o mal, vai ser instrumento nas mãos dele agora. Aleluia. Ele quer que você seja um instrumento. Ele quer te levantar mais e mais, te erguer, me erguer, como instrumento dele. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei é nada. Olha a multidão aí te atrapalhando. Eu não consigo. Olha a estatura te atrapalhando. Deus diz nessa noite, Ele te faz conseguir, Ele te faz ir, Ele te faz vencer, e vencer para a glória dEle, e ser usado para a honra dEle. Mas eu não posso olhar para as barreiras. Tem pessoas enfrentando barreiras, um coração fechado, um coração entristecido, um coração duro, um coração que não sente mais a presença de Deus. Tem pessoas enfrentando barreira dentro dos seus lares, no seu trabalho. Tem pessoas enfrentando barreiras do dinheiro, do tempo, da distância. E Deus está falando nessa noite: vence uma a uma, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos vencer. Ele nos capacita, a palavra dele nos impulsiona, nos fortalece. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero